Olá, sou Bela Margarida do meu estilo Paleo. Obrigada por estares desse lado em mais um dos nossos vídeos das quartas-feiras. Esta semana com dois conceitos, carga glicémica e índice glicémico. Já ouviste falar nos dois? Qual deles é o mais comum? E qual deles é o mais importante para a nossa alimentação, bem ao estilo Paleo? Anda a descobrir. Aproveita que estás aqui, deixa um gosto no vídeo, partilha e, se ainda não subscreveste o nosso canal, podes fazê-lo agora e ativar o sininho para receberes uma notificação sempre que eu partilhar um vídeo. E agora, vamos então ao tema da nossa semana. Vamos então ver o tema de hoje: índice glicémico versus carga glicémica. Afinal, o que é mais importante ter em conta? Antes de começarmos a ver o que é realmente importante, vamos definir cada um. Vamos começar pelo índice glicémico. O índice glicémico reflete a velocidade da digestão e absorção do açúcar quando comparado com um alimento padrão. Ou seja, na prática, o índice glicémico vai nos dar uma ideia de quão depressa é que o alimento que estamos a consumir se vai transformar em açúcar no nosso sangue. Como é que se faz a medição do índice glicémico dos alimentos? Pegamos num grupo de pessoas saudáveis que fizeram um X tempo de jejum. Oferecemos uma porção do alimento em estudo que contenha 50 gramas de hidratos de carbono líquidos, ou de hidratos de carbono de impacto, ou de hidratos de carbono, ou de net carb, como queiras chamar. Depois, ao longo de 2 horas, fazemos medições periódicas do índice de glicose no sangue das pessoas e tabelamos os resultados. Fazemos exatamente o mesmo procedimento com um alimento de controle. Atualmente, tanto é possível encontrar tabelas em que o alimento de controle é o pão branco, como tabelas em que o alimento de controle é a glicose. Nota que o pão branco tem um índice glicémico superior à glicose, assim as tabelas diferem em termos de valores. Se numa encontras um alimento com um índice glicémico de 40, na outra poderá o mesmo alimento ter um índice glicémico de 55, 60. Ou seja, depende do padrão do alimento de controle. Vamos então ver qual o processo utilizado para calcular o índice glicémico. Fazemos por duas partes. A primeira vez fazemos com o alimento em estudo e a segunda vez com o alimento de controle. Para o alimento de controle, traçamos no nosso gráfico que tem neste eixo os níveis de açúcar no sangue e neste eixo o tempo medido onde se mede os níveis de açúcar ao longo de 2 horas, nós vamos traçar o gráfico que representa o que aconteceu aos níveis de açúcar do grupo de controle. Depois vamos calcular a área deste gráfico. Isto corresponde a 100. Depois fazemos o mesmo estudo para o alimento em estudo e vamos traçar o gráfico para o alimento em estudo e calculamos esta área. Determinamos qual a porção desta área correspondente, tendo em conta que esta é o 100 e o valor aqui calculado desta área é o índice glicémico do nosso alimento em estudo. Voltando às definições, já vimos o que é a definição de índice glicémico, vamos à definição de carga glicémica. Carga glicémica é a percentagem de energia total derivada dos açúcares de um alimento multiplicada pelo seu índice glicémico. Ou seja, a carga glicémica vai nos dizer
até que ponto é que determinado alimento vai influenciar a produção de insulina no teu organismo. Nota que estamos a falar quer de índice glicêmico, quer de carga glicêmica para o macronutriente hidratos de carbono. Para calcular a carga glicêmica, podemos encontrar dados na internet. Por exemplo, esta tabela foi retirada do Fat Secret e selecionamos o que realmente nos importa. Vamos então calcular a carga glicêmica dos alimentos. Escolhi a cenoura e escolhi comermos 100 gramas de cenoura. Vamos lá ver se a cenoura é amada fita ou não. Do Fat Secret eu retirei estes dados. Hidratos de carbono 9,58 gramas e fibras 2,8 gramas. Ao subtrair dos hidratos de carbono o número de fibras, nós vamos ter a quantidade de hidratos de carbono líquidos, ou também chamados hidratos de carbono de impacto ou net carbs, que são aqueles que têm realmente efeito no nosso organismo. E isso dá-nos um valor de 6,78 gramas. Vamos então calcular a percentagem de net carbs existente em 100 gramas. Para calcular a percentagem, 6,78 vezes 100 gramas, porque estamos a utilizar os 100 gramas, a dividir por 100. Esta conta é simples de fazer e então temos como percentagem de net carbs 6,78 no nosso alimento. Agora, para calcular a carga glicêmica, nós utilizamos a fórmula carga glicêmica de índice glicêmico, que temos aqui em cima, que retiramos de uma tabela que é 16, vezes a percentagem de net carbs. Então, como é que vamos fazer isso? Novamente, carga glicêmica é igual a 16 vezes... aqui esqueci-me. Tudo isto a dividir por 100. Então, carga glicêmica é igual a 16 do índice glicêmico vezes 6,78% a dividir por 100. Então, a carga glicêmica da nossa cenoura, de 100 gramas de cenoura, será igual a 1,0848. Ou seja, a carga glicêmica é igual a 1. 1 é menor que 10. Logo, o que é que podemos dizer? A cenoura está aprovada num estilo de alimentação paleo que se baseia também na carga glicêmica dos alimentos. E agora, como é que poderemos ver, tendo em conta o índice glicêmico e a carga glicêmica, quais são os valores que são aceitáveis ou não para nós? Para isso, basta consultar estas tabelas de referência. Para o índice glicêmico, sempre que os valores forem abaixo de 50, temos um alimento de boa qualidade. O mesmo acontece para a carga glicêmica. Sempre que os valores forem abaixo de 10, é um alimento que se pode consumir. Tenha em conta que a carga glicêmica depende da quantidade. Por isso, convém fazer para cada porção o seu cálculo. Alimentos a evitar são aqueles cujo índice glicêmico é superior a 70 ou cuja carga glicêmica é superior a 20. Os outros intermédios, comer com moderação. Todos os valores que estou aqui a apresentar foram obtidos tendo em conta
os dados das tabelas em que a glicose foi o alimento padrão ou o alimento de controle. Todas as referências que usei para este vídeo vão estar depois na descrição. Podes ler e consultar. Afinal, o que é que vai ser mais importante para nós? Sabemos que alimentos de elevado índice glicémico dão um pico de insulina e sabemos que quanto maior a carga glicémica, maior a elevação de glicose no nosso sangue e maior o efeito insulinogénico do alimento, ou seja, vai haver também uma elevação de insulina no nosso organismo, apesar de não haver um pico. Em relação ao índice glicémico, há uma forma de contornarmos a situação. Eventualmente, comendo um alimento em que vemos que o índice glicémico é maior do que aquele que queremos padronizar para a nossa alimentação, basta acompanharmos com uma proteína. A proteína vai competir em termos de absorção no nosso intestino com os hidratos de carbono simples, com o açúcar, ou seja, vai haver um abaixamento da velocidade de absorção do açúcar quando este é acompanhado com uma proteína ou uma gordura. Por isso é que estamos sempre a falar no meu estilo paleo, quando comes uma fruta, come, mas faz questão de que a comas como uma sobremesa ou sempre acompanhada de uma proteína ou de uma fonte de gordura. Quanto à carga glicémica, como ela depende diretamente da quantidade, o ideal é mesmo se te apetece um alimento cuja carga glicémica é maior que aquela que tu padronizaste para a tua alimentação, reduz a quantidade que reduzes a carga glicémica. O ideal é o quê? É mesmo combinar um alimento de baixo índice glicémico com baixa carga glicémica. E pronto, chegamos ao fim de mais um dos nossos vídeos das quartas-feiras. Gostaste? Fez sentido para ti o que foi falado? Conhecias os dois conceitos? A qual dás mais importância? Comenta, partilha, dá sugestões nos comentários sobre temas para os próximos vídeos. E até à próxima semana. Até lá, fica bem. Tranquilamente, Bela.